Olá, povo de Deus, vamos chegando, começando mais uma live aqui no nosso Facebook, agradecendo desde já a atenção de todos, a você que está nos acompanhando, que está em casa, de repente está aproveitando esse final de semana, está em viagem, de alguma forma está tendo acesso aqui ao nosso canal, sejam bem-vindos, né? Você que entrou no Facebook aí, também está veiculando as suas informações. Nós estamos fazendo essa live, gente, com o objetivo de trazer ao povo de Deus uma reflexão bíblica. Afinal de contas, nós fomos chamados para ajudar uns aos outros, né? Quando nós detectamos uma necessidade da igreja, não que sejamos donos da verdade, e que saibamos tudo, muito pelo contrário, não quero subestimar a inteligência dos irmãos e nem, pelo amor de Deus, querer doutrinar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada um tem o seu pastor, cada um tem a sua igreja, mas o Pode Vinde, ele tem essa característica, né? Primeiro evangelística e também trazer a edificação espiritual. É a tônica que nós estamos fazendo através da nossa programação diária na rádio 88.9 aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, segunda-feira agora começa uma programação nova. Estaremos ao vivo das 16 às 19 horas, trazendo reflexões bíblicas, curiosidades bíblicas, tudo para edificar o povo de Deus na rádio de segunda a sexta. E aqui no Facebook a gente não tem um horário certo para a gente entrar. Eu entro sempre que tem uma necessidade, que tem um tema relevante para a gente abrir aqui, não a discussão, mas trazer o ponto de vista bíblico. Eu tenho observado que muitas coisas têm ocorrido nesses últimos anos, se cumprindo a palavra do Senhor. É um tempo difícil, nós sabemos disso, é um tempo de apostasia, um tempo de muitos problemas no seio da igreja, e é bom que isso aconteça mesmo, porque o celeiro vai ser tirado o trigo do joio, né? Então, no nosso meio, o inimigo semeou o joio está aí, o joio faz parte da igreja de Cristo, tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo, como qualquer outra corporação, né? Eu tenho visto, às vezes, algumas questões que aparecem que deixam o povo meio agoniado, meio preocupado, né? E ansioso também. E tendo em vista isso, eu quero trazer um simples estudo hoje, não de forma acadêmica, mas trazendo uma reflexão bíblica acerca de uma temática, né? E acerca desse tema que eu estou dando para essa live, que é: o que fazer quando o irmão tropeçar? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós somos seres humanos. Seres humanos são passíveis a erros. Nós fomos tirados do mundo, passamos pelo sangue de Cristo, fomos perdoados. Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida, tivemos a regeneração, novo nascimento, fomos justificados, estamos em processo de santificação para herdarmos o céu. Mas estamos com os pés na terra, vivemos nessa terra. Muitas das vezes as nossas percepções são equivocadas, os nossos sentimentos são equivocados e nossas escolhas são equivocadas. Fato é que muitas das vezes as nossas escolhas não são as escolhas adequadas. Nós não somos anjos, nós somos seres humanos e precisamos entender isso, que somos passíveis a erros. Muitas das vezes a fazer escolhas que não são de acordo com a palavra de Deus. Por isso que Jesus orientou seus discípulos a vigiar e orar. Mas nem sempre é possível, e isso nós precisamos falar claramente, que é possível estar 24 horas por dia em vigilância. Nem sempre é possível. A Bíblia Sagrada diz que nós não vivemos pecando, mas também não podemos dizer que não temos pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Nós somos pecadores. Por isso que nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. Agora, irmão, existem os tropeços. Muitos dos nossos irmãos vão tropeçar. Muitos pastores nossos vão tropeçar. E o que se faz então quando o irmão tropeça? Quando alguém cai, quando alguém desliza? A gente então vai pegar esse camarada e vai crucificar, vai condenar, vai jogar ele na fogueira, vai ignorar ele, vai fazer com que haja um cancelamento, vai cancelar, que é a linguagem atual da internet.
Vamos cancelar o irmão? Ou vamos excluir, nunca mais falamos com aquele irmão? Essas atitudes são atitudes antibíblicas. Jesus nos deu uma orientação acerca disso. Olha só, o próprio Jesus, não foi Paulo, que Paulo também falou sobre a questão da disciplina, mas foi o próprio Jesus quem orientou. Jesus orientou assim, gente. Mateus 18, versículo 15. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 18, 15. Se seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro em particular. Se ele ouvir você, ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, aí você leva 2 testemunhas e aí então você... Então, ou seja, resolva os problemas internamente. Os problemas eu não estou dizendo acobertar pecado, não é isso. Acobertar pecado é uma outra situação. Eu não estou falando de acobertar pecado e ser conveniente com o pecado. Mas se o irmão pecou, e se ele se arrependeu, e se você conseguiu trazer a conciliação, esse entendimento, dentro da congregação, para que explanar isso, gente? Para que trazer à tona? Para que trazer ao Facebook? Nós estamos falando, eu estou falando sobre isso, sabe por quê? Porque nós estamos vendo aí a questão do Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior. Não estou defendendo o Paulo Júnior, sei que das questões que ele fala sobre a questão de rompante, questão de soberba, mas ele nem precisaria vir a público trazer uma questão que é interna da igreja. A gente precisa entender que é uma questão interna da igreja. Mas é tudo bem, a pessoa da mídia tem que quem expor, é bonito. Eu acho que é um falso legalismo nisso também, porque vem aí dá um de que eu estou me arrependendo, estou me arrependido e tal. Beleza, mas levou tanto tempo para se arrepender? Não estou malhando e nem falando contra, estou só dizendo que tem coisas que são desnecessárias nós trazermos a público. Só vamos trazer a público, gente, quando algo serve como exemplo para todos. Se há algo interno que pode ser resolvido dentro da congregação, que é o caso dele, eu acho que não precisaria trazer a público. Você concorda comigo? Se você concorda ou não, deixa um comentário aí no Facebook, deixa um comentário, porque às vezes as pessoas acham que são donas da verdade e pode pegar a imagem da pessoa, num vídeo que a pessoa fez, e pode fazer o que quiser. Nós estamos tratando de um irmão em Cristo, nós estamos falando de uma pessoa que reconhece o seu erro. Tudo bem que ele fez o vídeo, que eu achava que ele nem precisava fazer esse vídeo, porque ele tem que dar ciência à congregação dele. Se vão suspender ele lá ou não, problema da congregação dele, problema do concílio na qual ele pertence. É eles que têm que resolver isso. Isso não é um problema nosso, isso não é um problema da igreja em geral, ok? Isso não é um problema da igreja em geral. Ele não é a voz, ele não é a única voz profética que temos no seio evangélico. Aí pega o vídeo do Silas Malafaia, do pastor Silas, que é um grande homem de Deus, que falou que, porque quando ele falou os nomes, citou nomes dentro da programação dele, que não deveria ser citado, porque é antiético, isso está dentro da ética pastoral, não se cita nome de ninguém. Você pode não concordar, mas você não vai citar nome. Às vezes até no ambiente escolar, teológico, de portas fechadas, você até cita nomes, mas no ambiente de culto não. No culto público, numa pregação, você citar nomes e dizer, olha, não escuta fulano, não escuta ciclano. Não, quem somos nós para poder ditar essas regras? O dono da igreja é o Senhor Jesus. Agora, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ninguém precisa apontar para você, olha, não escuta aquele fulano não, não escuta aquele ciclano não vai naquela igreja não. O Espírito quem vai confirmar no teu espírito o que é de Deus e o que não é de Deus, gente. Nós temos o discernimento espiritual e temos o Espírito Santo, que é o nosso guia. Ele é o nosso guia da verdade. Tudo que for verdade vai ter a aprovação de Deus. Tudo que não é verdade não vai ter a aprovação de Deus. E ponto. Agora nós precisamos atentar sobre a Bíblia Sagrada.
sobre as questões das disciplinas que precisam ser ocorridas. É claro que o pastor precisava ser disciplinado, por isso que existem as convenções, por isso que existem os concílios de pastores, não é para dar tapinha nas costas e fazer condecoração e dar placa de honra. É preciso também haver orientação ética pastoral, de posicionamento, de cuidado. Quando se diz respeito à igreja em relação ao pastor e à igreja, o pastor, existe um limite de atuação do pastor. O pastor, por exemplo, não pode controlar a vida das ovelhas, mas ele pode orientar a vida das ovelhas. Ele pode orientar, controlar não. Mas tem pastores que exercem controle, como se as ovelhas fossem dele e como as pessoas pudessem agir só como eles gostariam que as pessoas agissem. E não é assim. As pessoas têm suas escolhas, as pessoas têm o seu poder de decisão, as pessoas são livres. A mensagem tem que ser pregada e cada um escolhe dentro do que for melhor para eles, né, de acordo com a coerência bíblica. Tudo dentro da conscientização e da coerência bíblica. É assim que deve ser. É assim que a igreja deve se portar. Nós temos que aprender, irmãos, a proteger a imagem da igreja. Porque protegendo a imagem da igreja, nós protegeremos a imagem de Cristo. Eu sou absolutamente contra todos esses tipos de nichos que existem aí na internet, né? Por exemplo, eu vou falar o nome Fuxico, né? Porque tem um site Fuxico Gospel. Eu sou contra isso. Primeiro que o nome não deveria ser esse, né? Porque quando se fala de fuxico, está fazendo de fofoca. Fofoca na Bíblia é pecado, né? Fofoca na Bíblia é pecado. Então como é que você vai fazer um site de fofoca evangélico ou um site de fofoca cristão? Gente, isso é um absurdo. Mas por causa do like, por causa dos seguidores, por causa da monetização, as pessoas ficam loucas em relação a isso. E eu estou aqui falando como um pastor. Então é muito triste quando você vê a imagem de um pastor desfigurado na internet. Quando você vê o evangelho sendo estilhaçado, porque o tiro está saindo pela culatra. As pessoas estão pensando que estão fazendo bem, estão fazendo mal. A Bíblia fala sobre restauração, sobre oportunidade. O único que pode lançar no inferno, sim, é o Senhor Jesus. É o único que pode cortar alguém da igreja, é o Senhor Jesus. Nós não temos essa autoridade, gente. O único que vai separar o joio do trigo é o Senhor Jesus. Nós não temos condições. Agora, é claro que nós sabemos o que é ético e o que não é ético. O que é certo e o que não é certo. Nós temos o Espírito de Deus, como eu já falei aqui. Nós temos o discernimento espiritual. Ok? Então, veja o que a Bíblia diz acerca da reparação. Porque é possível a gente deslizar. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus nos ensinou a importância do perdão e da restauração. Se eu não acreditar nisso, gente, para que serve a igreja? Se eu não der a oportunidade das pessoas se arrepender e se converter e voltar, pegar o caminho de volta, para que serve a igreja, né? Eu acho que uma das grandes funções da igreja é exatamente essa, é de ajudarmos uns aos outros. É claro que não vamos ser coniventes com o pecado e nem acobertar pecado, isso de maneira nenhuma, porque quando a gente sabe que é pecado, não tem jeito. Mas se alguém deslizou, se é um deslize pessoal, né, no caso aí do pastor Paulo Júnior, que foi a questão da soberba, ele mesmo fala que eu era soberbo, eu machucava as pessoas, eu não comunicava direito com as pessoas. É uma questão interna que não diz respeito a todo o reino de Deus. Está entendendo, gente, o que eu estou falando aqui? Não é para toda a igreja isso. Ah, mas que serve como exemplo? Exemplo de quê, irmão? O exemplo que nós temos é Jesus Cristo, é o amor. O amor, o respeito. A Bíblia, Jesus orientou os discípulos a amai-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo, em relação até a colegas de ministério, ele falou: considere os outros superiores a si mesmo. Não existe ninguém melhor do que ninguém.
né? E todos podemos aprender uns com os outros. Agora, essa proteção nós precisamos ter. E às vezes eu não vejo isso no meio da igreja, no meio da igreja geral. As pessoas ficam, cara, babando com prazer quando alguém cai. As pessoas vivem muito mais com alguém que cai do que aquele que é levantado por Deus. As pessoas estão muito mais com pedras na mão para lançar do que para levantar, cara. Aí a gente lembra daquela palavra de Jesus com aquela mulher pecadora, que foi pega no ato do adultério. Foi pega, ela merecia as pedradas. Trouxeram só ela, mas não trouxeram o cara, trouxeram só ela. E Jesus então escreve na areia e pergunta se eles não tinham pecado também. Quem não tivesse pecado atiraria a primeira pedra. E todos largaram as suas pedras, recuaram e foram embora. E Jesus pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Glória a Deus, o Deus que perdoa, o Deus que restaura. Se Jesus não tivesse ali, aquela mulher teria morrido com certeza, porque a lei a condenaria. Ela era merecedora? Sim. Era digna das pedradas? Sim. Mas Jesus agiu com ela com misericórdia, deu oportunidade. Agora a palavra para ela foi o quê? Vai e não peques mais. Então, se alguém deslizar, João está explicando em 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Ele está falando aqui de sinceridade. Quando alguém abre o coração, errou, não vive errando também, né, no mesmo pecado. Tem pessoas que são assim, né? Vão lá, pedem perdão, recebe perdão, restaura, mas daqui a pouquinho volta de novo, naquele ciclo vicioso. Aí não foi de coração. Tem que haver sinceridade, né? Então, há uma orientação para nós aqui. Agora, a disciplina é aplicável à igreja. Provérbios 12, versículo 1 diz que o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Já reparou, gente, quantas pessoas que gostam só de palavras boas não gostam de passar por disciplina? Fala da palavra disciplina, já saiu do vídeo, não quero esse papo, não quero ouvir sobre isso. Mas a disciplina é necessária. É o que João explica no seu evangelho, no capítulo 15. O agricultor, para que haja uma agricultura de sucesso na videira, ele precisa podar. A poda é de Deus. Jesus é o agricultor. O Pai é o agricultor. Jesus é a videira e nós somos as varas. Toda vara que não produz fruto, ele corta. Toda vara que produz fruto, ele corta e limpa, para que ela dê mais frutos. Isso significa as podas de Deus na nossa vida. Deus vai trabalhando na nossa vida, Deus vai nos moldando, vai fazendo com que nós sejamos mais produtivos. Esse é o desejo de Deus, né? Então, quando acontecer algo assim, que é muito triste, é terrível, né? Existem coisas que são mais graves, né? Eu era fã de um pastor há muito tempo atrás, Jimmy Swaggart. Na minha infância, eu vi o Jimmy Swaggart em 89, em 80, né? Em 80 ele explodiu, mas em 89 ele já tinha alguns vídeos dele. Antes dele ainda tinha um outro chamado Rex Humbard. Vocês não devem lembrar de Rex Humbard, que era um exponencial pregador também, igual o Jimmy Swaggart, só que era mais velho. Ele vem antes de Jimmy Swaggart ainda. Aí Jimmy Swaggart entra, pega o lugar de Rex Humbard, que eram os evangelistas eletrônicos dos Estados Unidos. No Brasil nem sonhávamos com televisão a cores. Imagine sonhar com evangelistas televisivos, né? Naquela época, gente. Estamos falando de 1980, 78, 79, eu era criança. Então eu ouvia, porque lá em casa nós ouvíamos as mensagens. Quando aquele homem caiu, Jimmy Swaggart, todos nós sabemos, foi um pecado gravíssimo, né? Então é muito ruim a imagem dele. Ou se eu fosse nessa época de hoje, ia viralizar muito mais do que viralizou naquela época. Naquela época a gente não tinha telefone, nós não tínhamos celular, não tínhamos nada disso que nós temos hoje, né? Não tínhamos esses sites fuxico gospel. Mas até hoje repercute para quem viveu,
para quem viu aquele homem ganhar milhares de almas para Jesus e fazer uma obra assistencial maravilhosa, cair daquela forma. Aquilo foi chocante para nós, naquele período de tempo, né? É claro que quando falamos de Paulo Júnior, não é um pecado grave nesse sentido, de moral, mas é algo dele próprio, que tem que ser trabalhado nele. Não atinge a igreja no sentido geral, como atingiu o Jimmy Swaggart. Eu estou fazendo essa comparação para vocês verem o nível como é. Então, qualquer coisa, marreta, qualquer coisa, pancada, qualquer coisa, denigrindo o Evangelho. A gente vai denigrindo o Evangelho, enquanto que os ateus estão unidos em prol de combater o Evangelho, combater a espiritualidade, enquanto há outras coisas do mal que estão numa irmandade se protegendo, enquanto a gente fica aqui do outro lado aqui se degradando, né? Ontem mesmo aconteceu algo inédito na convenção Conamad em São Paulo. Os pastores José Wellington e Manuel Ferreira deram as mãos, mas eles já são amigos há muito tempo. Aquilo ali é algo só representativo, mostrar para o povo de que nós estamos unidos. Nós somos uma assembleia só com algumas convenções. São 2 convenções, né? A primeira CGDB, depois Conamad e agora a CADB. Mas as pessoas, poxa, não, mas que... Então, nós precisamos nos unir. Como é bom que os irmãos vivam em união. É o Salmo 133, gente. Né? Os irmãos, nós precisamos nos unir em prol da pregação do Evangelho, da pregação da Palavra de Deus. Quero agradecer aos irmãos que estão participando conosco nessa tarde. Agora 13h05, estamos ao vivo. Pastor Edu Rosa, da Igreja Batista Boa Semente, graça e paz. Pastor Luiz Cláudio Oliveira, pastor da nossa igreja, concordo plenamente com suas palavras, pastor. Obrigado, meu querido. Edu Rosa falou aqui, maior exemplo é Jesus, o amor. É verdade. Rafael Oliveira, pastor lá de São Paulo, está falando ali, Deus te abençoe, companheiro. E é exatamente isso, nós precisamos nos unir como povo de Deus e fazermos a obra do Senhor, né? É claro, gente, a gente está aí numa luta tremenda, questão política, social do nosso país. Nós não somos esquerdistas, nós somos da direita, nós somos conservadores, né? Agora, existem muitos irmãos nossos que são petistas, que são esquerdistas, por incrível que pareça. Então eu vou odiar o meu irmão só por questão de política? Não, vou amar o meu irmão. Ele pode ter um pensamento diferente do que o meu, né? Mas ele também tem que respeitar a minha posição. Agora, eu não posso impor a todo mundo dessa maneira. Então, o que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos nos manter de uma forma sensata, né? Usar o nosso juízo, usar a nossa inteligência, usar a nossa capacidade de discernimento e usar a sensatez, porque a falta de sensatez, o insensato que a Bíblia vai chamar, ele é uma pessoa que falta o bom senso, que falta o juízo, que falta a sabedoria. Ele age de forma imprudente, sem refletir sobre as consequências, né? Então, quando eu dou uma notícia na internet, quando eu veiculo, quando eu compartilho algo a gente precisa ter esse bom senso. Nem tudo é para ser compartilhado, nem tudo é para ser dito para o público em geral, porque a gente vai fazer muita gente tropeçar, a gente vai fazer muita gente pecar, e nós não fomos chamados para levar as pessoas a pecarem, nós fomos chamados as pessoas para que as pessoas creem em Jesus Cristo. O Evangelho é maravilhoso, a graça de Deus é maravilhosa, nós temos experimentado da parte do Senhor muita coisa boa, né? E nós precisamos entender que a disciplina quem faz é o próprio Senhor. Aquele que usa de engano não ficará na minha casa, diz a palavra. Em Apocalipse 3,19, a Bíblia diz que ele repreende e disciplina aquele quem ama. Agora, não é somente esse versículo, né? Tem muita gente que só pega essa parte, mas a segunda parte do versículo é, portanto, seja diligente, ou seja, seja disciplinado e arrepende. Ou seja, toma cuidado para você não deslizar de novo e arrepende-te. Arrepender é o quê? É você abandonar, é você largar aquilo que você estava fazendo de errado.
e fazer aquilo que é absolutamente certo. Que Deus nos abençoe, né? Jesus ensina que a disciplina é uma expressão do seu amor, visando transformação e o crescimento espiritual. Então, irmãos, quando alguém cair, ajude essa pessoa a se levantar. Que sejamos como aqueles amigos que levaram aquele coxo à presença de Jesus, né? Antes de levarmos ao público para ser condenado, vamos levar à presença de Jesus. Vamos ver o que Jesus tem a dizer, o que Jesus tem a falar. Eu tenho certeza que Jesus vai levantar mais do que nós, que muitas das vezes temos de propósito de destruir, de denigrir e de arruinar, muitas das vezes, com a imagem das pessoas, que muitas das vezes não vai ter condições mais, né? É igual aquela questão tem uma analogia que as pessoas fazem do travesseiro, né, de pena de ganso, né? Quando você abre, sopra no tempo, para você recolher é difícil. Tem do vaso quebrado também, quebrou a porcelana, como é que você vai juntar de novo? Você pode até colar, mas vai ficar tudo feio, né? Mas uma vez quebrada, como é que você vai reparar? Então, da mesma forma, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, entender, né, e procurar tomar até muito cuidado com as nossas críticas. Ah, mas nós podemos julgar. Sim, a gente pode julgar. Nós somos inteligentes, nós temos bom senso, nós sabemos diferenciar as coisas, mas temos que ter cuidado até no nosso julgamento, porque se nós agirmos no nosso julgamento de forma inadequada, seremos julgados. É isso que Jesus está falando. Se eu julgo inconvenientemente, eu posso julgar, pode, mas você tem que julgar dentro de uma reta justiça. Que se você julgar de forma errada, você com a mesma medida vai ser medido. Então tome cuidado com isso, né, que possamos nos resguardar. Que o exemplo do nosso irmão também seja aplicado na nossa vida. Aproveitando essa deixa, aplicar como nós nos tratamos uns aos outros. Os líderes, a parte da liderança também para com os seus outros. As pessoas não são nossos escravos, não são os nossos servos, mas muitas pessoas têm feito pessoas de servos. Isso é um assunto para um outro dia, mas está dentro dessa ótica, da maneira como ele agia com as pessoas. Nós percebíamos isso, só que ninguém falava, né? Ele mesmo veio à tona agora e falou. Mas as pessoas estão fazendo disso uma tempestade em copo d'água, aproveitando a imagem para poder se autopromover. E aí é um problema seríssimo também, que nós precisamos tomar muito cuidado, tá? Tudo que é demais sobra. Minha mãe já dizia isso, a campeã de anedota, Dona Rita de Souza Pinheiro. Ela fala, tudo que é demais sobra, e é verdade, né? Então, este é um assunto que já viralizou, mas e que nós precisamos trazer à tona aqui para trazer a edificação da obra de Deus. Você lembra daquele caso lá em 2 Coríntios, do caso do incesto, né, que havia ali um casal que estavam praticando incesto dentro da igreja. Então, o que foi feito? Primeiro, o apóstolo Paulo orientou a igreja a fazer. Primeiro, chame eles, converse com eles, fazem a disciplina. Esses que estão passando por isso não podem assumir cargos na igreja. Isso está bem claro na carta de Paulo, gente. Porque estão em pecado, veio à tona, vocês vão corrigir para que eles possam parar com esse teatro. No caso ali, foram repreendidos e continuaram no erro. Então o apóstolo Paulo falou, tirai o iníquo do meio de vós. Ou seja, execute a disciplina da igreja. Então é permissível a igreja. Se você pegar o Código Civil brasileiro, você vai ver lá que nas agremiações e associações existem regras a serem cumpridas, existem direitos e deveres, né? No caso da igreja, por exemplo, ela tem que ter um rol de membros. Toda igreja que se preze, que tem responsabilidade, ela tem que ter um rol de membros. Esse rol de membros parte da data em que a pessoa entrou no rol de membros e a data que a pessoa saiu do rol de membros. Tá, gente? Isso não é coisa humana. Que antigamente as pessoas eram excluídas do rol de membros, não excluídas da congregação. As pessoas podem continuar congregando, só que elas não vão participar das coisas que
aquela agremiação, ou aquela associação, ou aquela igreja faz. Por exemplo, votar e ser votado, participar de um departamento, participar de uma liderança. Ora, se a pessoa está lhe dando mau testemunho, vai ficar no meio da gente na liderança? Não tem como. Então você aplica a disciplina, tira essa pessoa do rol de membros, que a igreja se protege, que é uma forma de proteção da igreja. Isso é legal. Isso em qualquer instituição acontece, qualquer associação. Você pode pegar Lions Club, Rotary Club, enfim, qualquer associação que tem pessoas precisa agir desta maneira, porque dessa maneira você protege os que estão pertencendo àquela agremiação e protege também a pessoa que sofreu, que está passando por essa sanção. Então ela vai lá, cumpre o período de disciplina e volta. Quando houver arrependimento, houve conserto, se arrependeu, aí ela volta à comunhão da igreja novamente, aí ela passa a gozar de todos os direitos e prerrogativas que estão dentro do estatuto daquela agremiação e associação. E é assim que funciona. E isso está dentro do nosso Código Civil, para proteger a igreja, né? Então não é uma questão pejorativa, pecou, passa a navalha no cara, deixa o cara lá. Agora, existe também, dentro da questão de disciplina, os períodos de tempo, né? A Bíblia não estabelece períodos de tempo. Olha, vai ter que ficar 6 meses sentado no banco, 5 anos para poder ser reconhecido como pastor da igreja. Isso são coisas humanas, estabelecimentos humanos e estatutárias. Se a agremiação colocar isso no estatuto, aí tem que rezar o estatuto. E tem pastores que conseguem colocar isso no estatuto, tá? Eu conheço uma igreja que é assim, o camarada for para lá como pastor, ele não é recebido diretamente, ele fica 5 anos no banco. Gente, 5 anos você constrói uma igreja, aliás, várias igrejas. Em 5 anos você levanta 3, 4 igrejas, ou 5, se for colocar uma por ano, em 5 locais diferentes, se você trabalhar mesmo com afinco. Agora, como é que se você deixa uma pessoa 5 anos no banco, 6 anos no banco? A Bíblia não manda dizer isso. A Bíblia não estabelece qual o tempo de disciplina. Não existe isso. Agora, existe isso dentro da igreja local. E que às vezes as pessoas que passam por disciplina não entendem. A gente viu aqui grandes homens que foram homens de Deus no passado, que eu não vou citar nomes aqui, que passaram por isso. Era da igreja presbiteriana, passou por um processo de divórcio, teve que sair da liderança da igreja. Ponto. Infligia o código da igreja, a doutrina da igreja. Agora, jamais do corpo de Cristo, no sentido de ele ter a oportunidade de se arrepender e de voltar, né? E de ser restaurado. Porque quantos passam por essa situação, e aí vai jogar essas pessoas? Agora você vai ver dentro das atitudes, vai ver como essas pessoas vão se comportar, né, dentro do seu comportamento, porque todo mundo pode passar por esse processo. Não estou defendendo o divórcio de maneira nenhuma, eu sou absolutamente contra. Eu acho que as pessoas devem lutar pelo seu casamento até o fim, o máximo que puder, porque casamento não é igual você trocar de calça jeans, né? Você precisa ser fiel ao que você falou no altar e lutar, se corrigir, né? Porque são 2 vidas que precisam trabalhar para uma vida só. É 2 em 1. Cada um deve abrir mão um pouco de si. Mas às vezes a dureza do coração é o que Jesus falou. Por que Moisés deu carta de divórcio? Por causa da dureza do coração. Uma das partes não queria ceder de jeito nenhum. Aí não tem jeito. Poderão 2 andar se estiverem em desacordo no mesmo caminho? Não tem como. Então, os divórcios acontecem muito mais por causa da dureza do coração do que muitas das vezes por... Agora, eu já conheci muitos casais que se divorciaram, casaram, depois de se divorciar dos casamentos, do segundo casamento, e voltaram a se casar novamente. Já tem vários relatos disso, vários casos. Então, eu sou a favor sempre da restauração. Agora, a gente não pode também sair excluindo as pessoas, mandando as pessoas embora, agindo de qualquer maneira, né? Pegando até a deixa desse pastor,
que ele mesmo relatou que era duro com as pessoas. Tem pastor que é assim, meu irmão, você não quer ficar aqui não? Então vai embora. Pode ir embora, não. Jesus manda as ovelhas para nós cuidarmos. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor Jesus. E aí é uma palavra para nós líderes, para nós liderança. Não é deixar de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas é cuidar das ovelhas que Jesus nos deu, que nós vamos dar conta delas. Toda pessoa que chega lá na igreja, eu vejo com maior responsabilidade. Luiz está chegando agora, sabe disso. Maior responsabilidade, maior carinho que nós precisamos ter com as pessoas. Até mesmo quando essa pessoa sai para um determinado ministério, eu gosto de saber para onde elas estão indo. E não sair liberando, pode ir, irmão. Não, para onde você está indo? Vai congregar com quem? Qual é o pastor que está te recebendo lá? Da mesma forma, está vindo da onde? Quem era o teu pastor? Qual é a tua igreja? É dessa maneira, porque a gente protege um ao outro. Então, que possamos proteger uns aos outros, amar uns aos outros, ter consideração com os outros e também proteger a imagem daquelas pessoas, mesmo que nós não venhamos conhecer. Porque, não conheço Paulo Júnior, estou nem aí, joga a imagem do cara na internet. Ele fez o vídeo, eu vou pegar a parte do vídeo dele e fazer o que eu bem quiser. Gente, tem coisas que a gente pode até passar por questões de lei aí. De tribunal de justiça, essas coisas todas, né? Então, isso infringe a área do direito, o direito à imagem, direito à veiculação inapropriadas e uma série de fatores que a igreja precisa tomar cuidado, né? Você vê que Jesus nunca expôs as pessoas. Nicodemos veio se encontrar com Jesus na calada da noite. Ele nunca chegou lá para dizer, um de vocês, os doutores, foi se encontrar comigo lá, foi pedir orientação lá. Não, Jesus nunca expôs ninguém. O Evangelho não é para expor, o Evangelho é para expor as verdades de Deus. O Evangelho é para combater o pecado, sim, mas não para expor as pessoas, não para deixar as pessoas com a imagem quebrada, arruinada. Isso acontece muito no nosso meio, mas que Deus tenha misericórdia de nós e todas essas coisas Deus nos trará como justiça e precisamos tomar muito cuidado. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, quero mandar um abraço para todos os meus amigos do Facebook, indistintamente, independente da sua linha política, independente da sua linha de crença, né? Eu tenho amigos de várias religiões, né? Eu converso facilmente com muitas pessoas, não sou a favor do ecumenismo, né? Mas eu respeito as pessoas, nós pertencemos ao Estado laico, as pessoas são livres para escolher a sua religião, né? Agora, sabemos de que lado nós estamos. Nós estamos do lado do Evangelho, o lado daquilo que é correto. Que Deus nos abençoe e que esta palavra esteja no nosso coração. Vou encerrar aqui, Provérbios 12, versículo 1, como já li, e volto a frisar. O que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Esse versículo nos ensina que a disciplina é essencial para o aprendizado e o crescimento, enquanto rejeitá-la leva então à insensatez. Que Deus nos abençoe. Para você um ótimo sábado. Lembrando que hoje nós estaremos na igreja Assembleia de Deus Forças Renovadas com meu amigo pastor Joel Guedes, logo mais a partir das 19 horas, no grande evento da festividade da igreja. Que Deus abençoe o pastor Joel Guedes, parabéns pelos 15 anos da igreja, do ministério, em nome do Senhor Jesus, e logo mais estaremos juntos. Também quero mandar um abraço para o pastor, meu querido pastor que fez meu noivado, meu casamento, me levou a presbítero quando eu tinha 25 anos, pastor Luiz Paz Leme, da Assembleia de Deus em Vila de Cava, a Devic, fazendo mais uma primavera, mais um aniversário. Começou quinta-feira a festa, vai até domingo. Hoje vai ser uma grande festa logo mais à noite também, na ADEVIC. E eu quero parabenizar essa igreja e ao pastor Luiz Paz Leme por mais essa primavera, por mais essa conquista, por mais esse tempo. Uma igreja que cresceu muito, desenvolveu, fez outras igrejas. E uma coisa linda que aconteceu, todas as igrejas que foram congregações de Vila de Cava estão hoje reunidas, estarão hoje reunidas no culto, e elas vieram com seus ônibus, com as suas caravanas, né,
Dores de Macabu. Isso é muito lindo, gente, quando não há rompimento, né, mas uma liberação. O pastor instituiu a congregação e liberou os pastores lá para serem pastores presidentes naquela localidade. Isso é missões, isso é reino de Deus, isso é coração na obra do Senhor. E está aí a Advic dando um exemplo tremendo através do pastor Luiz Patineme, assim como Mata do General, assim como Dores de Macabu e outras igrejas. Deus abençoe a todos. Foi muito bom estarmos juntos aqui no Facebook neste sábado. Que Deus abençoe a todos. Vamos almoçar e logo mais juntos lá na Assembleia de Deus, forças renovadas. Fiquem todos com Deus.